E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora da transição e da formação do próximo governo. Eu converso com o deputado federal reeleito, Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Deputado, antes da gente começar a falar dessa transição, da mudança de governo, eu queria falar da sua situação, porque o senhor conseguiu ser reeleito após a indefinição da candidatura de Pablo Marçal do PROS. Houve todo um questionamento na Justiça anteriormente, decisão de São Paulo, e aí a palavra final, por enquanto, foi do ministro Lewandowski, não é? Eu, no dia da eleição, eu constei entre os eleitos. E tinha um candidato que estava impugnado, não é? E depois houve uma recontagem no TRE de São Paulo e o colocou no meu lugar. Só que ele estava impugnado e a impugnação dele se manteve. Por quê? Porque ele perdeu todos os prazos. Ele entrou com uma ação para ser candidato. Essa ação foi contra o seu próprio partido para ele ser candidato. Ele ganhou uma liminar e abandonou o processo. E por essa razão ele teve a sua liminar cassada. E essa cassação foi confirmada por 7-0 pelo TSE. Portanto, eu acho que é um caso já resolvido, mas ainda tem mais uma etapa, mas, na minha opinião, se consolidou por essa votação no TSE no dia de hoje, que configurou essa decisão por 7-0. Bom, agora, deputado, falando da transição, eu acho que antes de toda a negociação política, é preciso avaliar a situação que a gente está vendo nas estradas e nas ruas, não é? A mobilização dos apoiadores do presidente Bolsonaro, interrompendo o trânsito em várias rodovias por todo o país. Nós tivemos manifestações na frente dos quartéis nesta quarta-feira. O presidente Bolsonaro fez um primeiro pronunciamento, indo contra manifestações que lembrassem manifestações da esquerda, mas ele também defendeu manifestações democráticas, não é? Disse que não era para se equiparar à esquerda. E hoje parece que ele fez um novo pronunciamento, seguindo o mesmo tom, mas pedindo a liberação das rodovias. Eu queria saber como é que o senhor vê essa parte da liberação, da transição, que envolve a posição dos apoiadores do presidente Bolsonaro e, na verdade, essa divisão do país, não é? Então, Denise, o presidente Bolsonaro, ele é o primeiro presidente da República no cargo que não conseguiu se reeleger. Ele é o primeiro. Mas olha que o que ele fez para se reeleger foi muito grave. Ele conseguiu aprovar uma PEC que colocou 250 bilhões de benefícios às vésperas das eleições. E usaram a máquina. Usaram a máquina, inclusive, chegando a tentar impedir eleitores de votar, como fez o chefe da Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições. Um show de fake news. Então ele usou a máquina como ninguém perdeu. Bom, e ao perder, ele não fez como a esquerda, porque a esquerda, quando perdeu as eleições, no caso das eleições de 18, Fernando Haddad proclamado o resultado, Fernando Haddad ligou para ele, reconheceu o resultado e se colocou à disposição do país. Então, ele fez um papelão, porque até agora ele nunca saiu da boca dele o reconhecimento do resultado eleitoral. E depois, o que eles fizeram? Eles passaram a prejudicar o país. Tanta gente que não conseguiu continuar seu tratamento médico, e parece que começa episódios de desabastecimento no Brasil, por pessoas que paralisaram o tráfego de veículos nas grandes avenidas e nas grandes autoestradas brasileiras. Muita gente não conseguiu ir trabalhar, está faltando produtos nas prateleiras, a economia já começa a faltar produtos, pessoas que não puderam fechar o negócio, pessoas que não puderam fazer um tratamento médico por conta deles. Não são os empresários de transportes, não são os caminhoneiros, são militantes que estão inconformados com o resultado. Agora, eleição na democracia, quem perde reconhece o vitorioso e tenta ajudar o país depois
do resultado proclamado. Então, nem o Bolsonaro não pronunciou a palavra reconheço a vitória do meu adversário, como tentaram animar a torcida para esse resultado tão deletério para o país. Mas eu acho que as polícias militares e a Polícia Rodoviária Federal estão trabalhando para desobstruir, e eu acho que tem que ter medidas mais enérgicas, porque nunca a esquerda agiu assim. Isso é uma coisa da extrema-direita que está prejudicando o país e também demonstra um espírito antidemocrático, um espírito golpista, de não aceitar o resultado das eleições. Agora, mas o país vai... Vamos falar da transição em si, a transição política, a negociação que começa a ser feita amanhã com vários partidos. A Alckmin vai liderar, não é, as negociações do lado do Partido dos Trabalhadores, ele já foi anunciado por Gleisi Hoffmann, tem vários integrantes, o senhor fez parte da comissão da campanha do presidente Lula. Agora, como é que vai ser esse encaminhamento? O senhor acredita que pode haver apoio de outros partidos que não estiveram junto no segundo turno e na formação de governo haverá uma participação efetiva de todos que apoiaram no segundo turno? Olha, Denise, primeiro o presidente Lula nomeou como coordenadores da comissão de transição o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e também os ex-ministros Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante. Então, eles vão coordenar a comissão de transição. No dia ontem, depois do pronunciamento presidencial, o Ciro Nogueira disse, olha, eu vou começar a transição. E ele mencionou que assim que o PT o procurasse e a candidatura Lula o procurasse, ele iria começar a transição. Como de fato vai começar amanhã cedo num encontro na Casa Civil com o Ciro Nogueira, ministro do atual governo, e essa equipe de transição composta pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante. E assim vai começar o processo de levantamento de números, diálogo com o parlamento. No parlamento, a impressão que eu tenho é a seguinte: vão apoiar o presidente Lula os 10 partidos que já o apoiaram no primeiro turno. Vai apoiá-lo também o PMDB, né, da senadora que disputou as eleições, a Simone Tebet. Eu acho que uma grande parte do PSD, que já apoiou no primeiro turno, como foi o caso em Minas Gerais, na Bahia, no Amazonas, também ele vai ter um apoio. A minha opinião é que uma parte da base do atual presidente vai se deslocar para apoiar a candidatura ao governo do presidente Lula. O presidente Lula vai travar, como ele disse, um esforço de união nacional. E nesse esforço de união nacional, eu creio que muitos parlamentares virão, exceto aqueles mais radicais que comungam com essas práticas de bloqueio como essas que estão acontecendo nas ruas. Os demais virão porque já estiveram, inclusive, apoiando o governo Lula no passado. Então, não te preocupa a recomposição do Congresso, especialmente no Senado, no sentido de travar propostas do governo? Denise, se você analisar no Senado, de 84 senadores, o Bolsonaro elegeu, se não me engano, 14 senadores, né? Veja um caso como o do Romário. O Romário, ele não foi apoiado por Jair Bolsonaro e creio eu que ele não terá dificuldade de apoiar o presidente Lula, né? Então, acho que o Lula terá maioria tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Agora mas de uma maneira republicana, não é? Por exemplo, num governo Lula, essa ideia de orçamento secreto, na minha opinião, já deixará de existir. Orçamento, como você sabe, você que é uma economista renomada, sabe que um dos princípios da administração pública é o da transparência. Então, não pode haver orçamento secreto. Então, o Lula
terá maioria no Senado e na Câmara, mas numa relação republicana. O que se espera é uma articulação que seja política, não com essa necessidade de troca de recursos, de emendas, como vem ocorrendo, não é? É isso. A relação republicana é aquela que se dá à luz do dia e dentro da lei. E por essa razão que o presidente Lula vai promover esse diálogo desta natureza. Agora, há divergências do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, com relação à condução da economia. Dá para conciliar essas posições diferentes dentro do governo, dentro do Partido dos Trabalhadores, sem causar ciumeira, adversidade? Denise, o programa ele foi fechado com esses 10 partidos. Por isso eu acho que o que vale agora é o que foi fechado com os 10 partidos. Não haverá no PT uma oposição ao nosso próprio governo, como você disse. Haverá uma solidariedade com o nosso governo e o programa é aquele fechado entre os 10 partidos em que o PT também participou da sua formulação. Perfeito. Nós ouvimos o Paulo Teixeira, que é deputado federal reeleito pelo PT de São Paulo. Deputado, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Uma boa noite para você e um abraço a todos os telespectadores da TV Gazeta e ao povo brasileiro. Com vocês.